بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Caros irmãos, mais uma vez sintam-se cumprimentados e vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq a partir deste pequeno mimbar podermos transmitir aos irmãos aquilo que é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em situações como esta em que Moçambique neste momento e o mundo se encontra, um momento em que o mundo está preocupado com uma epidemia e pandemia que está a tirar vidas de muitas pessoas, está a tirar vida de muitos muçulmanos, e gostaríamos nós de dar aquilo que é a opinião do Islã em relação a situações iguais a estas. Nós sabemos muito bem que o Islã nos recomenda que quando tivermos qualquer problema, quando tivermos qualquer dúvida, quando tivermos qualquer discussão, nós temos que ir buscar a resposta no Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e no Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Se por acaso vocês tiverem alguma discussão, algum debate a respeito de qualquer assunto, então que busquem a resposta daquilo que é o problema que está-vos a apoquentar no Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e no Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith sahih: "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu Kitab Allah wa sunnati." Certamente que eu deixei entre vocês, ou deixei convosco, que algo que se por acaso vocês se agarrarem a ele, lan tadillu, jamais se perderão, que é o Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e o Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim sendo, caros irmãos, nós estamos com um problema que é o problema do coronavírus. E os ulamás, aqueles que são mais entendidos do dini, decidiram que deviam cancelar as orações em Jamaat, deviam cancelar a oração do Jum'ah e todo aquele ajuntamento que poderá ser motivo de esta doença se propagar e contagiar mesmo aqueles que não têm a tal doença. Esta decisão é verdade que é a decisão certa, que devia ser tomada em situações como estas, pois é a decisão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou aos sahabas, ensinou Ibn Abbas radiallahu anhu, que caso uma situação igual acontecesse numa terra, as pessoas não deveriam ir para tal terra, ou acontecesse na terra em que você se encontra, não poderá sair daquela terra até que a situação se regularize, até que seja resolvido o problema. Isto que era para não propagar a doença para outras pessoas que não estejam contagiadas, não estejam a sofrer a mesma doença. Neste momento, nós fomos orientados para estarmos em quarentena. Estar em quarentena significa você estar em sua casa, em retiro, não se aproximar, não se juntar
com outros muçulmanos. Isso poderá se concretizar realmente caso nós não efetuarmos as orações em Jamaat e não nos juntarmos para a oração do Jumá. Mas em contrapartida, alguns irmãos muçulmanos estão contra esta decisão dos ulamás e acusam esses ulamás de terem pouca fé, não terem imani, porque não acreditam no qadar de Allah subhanahu wa ta'ala, não acreditam naquilo que é a predestinação de Allah subhanahu wa ta'ala, e dizem eles que Allah subhanahu wa ta'ala diz "Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana". É verdade, sim, que nada vai nos acontecer, nada vai nos atingir, a não ser aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós. Mas ao mesmo tempo, o Islã recomenda que nós temos que tomar precauções, temos que tentar prevenir, embora saibamos que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós, mas nós não devemos ficar de braços cruzados e dizer que eu vou ficar aqui sentado, se Allah prescreveu para eu estar doente, para eu morrer desta doença, e vou morrer. Você, ao fazer isso, estará a se basear em uma parte daquilo que são os fundamentos, os versículos e os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixando os outros onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda que você deve se distanciar, deve se afastar, para você não ser motivo de contagiar os outros, ou você não ser contagiado por aquele que já tem a doença. E ao mesmo tempo nós temos um exemplo concreto de um sahaba que veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua mesquita, e este veio montado no seu camelo. Quando lá chegou, quis deixar o seu camelo sem amarrá-lo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientou a este sahaba dizendo: "Aqiliha wa tawakkal ala Allah". Amarre o seu camelo, depois de você amarrar, aí você poderá fazer tawakkul para Allah subhanahu wa ta'ala, poderá se responsabilizar e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Então é isto que nós devíamos fazer, caros irmãos. O outro aspecto é que alguns irmãos muçulmanos, líderes de algumas mesquitas, até este momento que eu estou a falar, continuam a realizar as orações em Jamaat. E esta posição que eles estão a tomar é uma posição, como eu dizia, que contraria aquilo que são os ensinamentos do Islã, e sob pena destes serem culpados de se propagar esta doença, porque não estão a voltar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não estão a voltar para Allah subhanahu wa ta'ala para buscar aquilo que são os ensinamentos que Allah subhanahu wa ta'ala orientou, que o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orientou, em caso de situações como estas. Uma situação como esta, como nós já sabemos, já aconteceu no tempo do profeta Muhammad, do Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, e a posição que os sahabas tomaram naquele momento foi de que ninguém devia aproximar aquele sahaba que estivesse infectado, porque corria risco de contagiar esta doença, corria risco de ele ser o culpado de tirar uma vida. E nós sabemos no Islã que a vida e a saúde do ser humano está acima de qualquer outra obrigação. A vida está dentro daquelas cinco obrigações, daquelas cinco questões que devem ser protegidas. E uma delas, meus caros irmãos, é a vida e é a saúde. Portanto, estes imãos, estes líderes das mesquitas que estão a tomar esta posição, estão a contrariar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estão a contrariar aquilo que são os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda mais, quer dizer, existe mais um pouco, eu não sei se vou chamar de pouca sabedoria acerca do Din. Algumas mesquitas decidiram fazer as orações em Jamaat,
mas um Jamaat que não é Jamaat. Dizem eles que fazem os salates em Jamaat, mas cada muçulmano, o distanciamento que existe entre um muçulmano e outro tem que ser um distanciamento de 1 metro. Quer dizer, entre um que está a fazer salat e outro que está a fazer salat atrás do imam, tem que ter uma distância de 1 metro. Isto, meus caros irmãos, não se chama Jamaat. Porque o termo Jamaat provém do termo al-ijtima'. E o ijtima', que é a congregação, o ajuntamento, não se concretiza enquanto existir taba'ud, que é o distanciamento. E nós sabemos quais são as orientações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de como as linhas dentro da mesquita, o sofo dentro da mesquita, o sofo que identifica de que as pessoas estão a fazer o salat em Jamaat devem ser. Nós temos um hadith, temos vários hadiths, só a título de exemplo, temos um hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Tarasu ولا تتركوا فرجا للشيطان تراسوا ولا تتركوا فرجا للشيطان وصفوا بينكم. Quer dizer, ataraço no Islã, ataraço na língua árabe significa você estar apegado, fazer um muro, fazer uma coisa que se liga com outra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orienta que nós não devemos deixar um espaço onde o Shaitani poderá passar. E ele diz: Wasil baina sufuf, juntem os sufufos. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ. Aquele que unir um saf, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer com que ele esteja unido, e aquele que cortar um saf, Allah subhanahu wa ta'ala vai haver uma interrupção entre ele e o outro. E temos um hadith também que o Sheikh Al-Albani sahihahu no Sahih Ibn Majah, onde Muawiyah ibn Abi Qama an abihi qala: كنا ننهى أن نصف بين السواري على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibia nós fazermos saf, um saf que está a ser dividido com um pilar. Com um pilar, aqueles pilares da mesquita, entre você e o outro irmão muçulmano, não pode existir algo aqui que pode separar entre você e ele. Agora vamos lá ver, irmãos, se pilar que está dentro da mesquita, nós fomos proibidos que o pilar não pode nos separar. Agora aqui será um distanciamento de 1 metro, onde a gente deixa espaço para Shaitan, para Satanás estar a brincar conosco. E temos um outro hadith de Anas radiallahu anhu, onde ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala: سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم, façam com que as linhas estejam bem juntas, alinhadas, sem uma entrar para dentro, outro para sair para fora. Quer dizer, um alinhamento correto e perfeito. Porque o alinhamento correto e perfeito faz parte de que o salat seja um salat perfeito, seja um salat completo. Então, se nós estamos a dizer que estamos a fazer salat atrás do imam, só que os nossos sufufos, as nossas linhas, a distância que existe entre eu e outro irmão muçulmano é de 1 metro, 1,5 metro, aí o teu salat corre risco de não ter a tal perfeição, de não estar completo, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz neste hadith de Anas radiallahu anhu. Então, para não correr esse risco do nosso salat não ser aceite, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu-nos rukhsa, deu-nos permissão. E é o mesmo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz que Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsahu, gosta quando a gente, quer dizer,
faz uma ibada usando aquilo que são as suas permissões. Então, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que em situações como estas, em circunstâncias como estas, nós podemos fazer o salat dentro das nossas casas. Nós podemos fazer salat onde nos encontramos em quarentena. E esse salat pode ser feito em jamaat, sim. Eu posso fazer o jamaat com os meus filhos, a minha família, a minha esposa. Ainda considera-se que é jamaat, porque estou em situações em que não é possível para mim, quer dizer, não existem condições de eu ir fazer o salat na mesquita, porque estou a correr risco de ser contagiado por uma doença que eu podia evitar. Então, caros irmãos, caros imãos, lanço este apelo que nós temos que ir buscar aquilo que são os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são os ensinamentos do Islã. Se você deixou algo no din de Allah subhanahu wa ta'ala para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, para cumprir com aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar melhor que isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Man taraka shay'an lillah", aquele que deixar algo porque Allah subhanahu wa ta'ala, você está a deixar em nome de Allah, porque Allah já disse: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka", vocês não sejam motivo de colocar a vossa saúde, colocar a vossa vida na destruição. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já disse para nós nos afastarmos de qualquer adwa, de qualquer doença que é contagiosa. Nós não devemos ser motivo de a gente se aproximar ou estar junto daquele que tem essa doença, sob risco de nós contagiarmos a tal doença. Então, se você não vai à mesquita fazer salat em jamaat, neste momento em que os salats em jamaat e o jumá estão suspensos, estão cancelados, não estão proibidos, não foram determinadas é uma suspensão por algum intervalo de tempo ou algum momento até que a situação se resolva. Aí, inshallah, voltaremos a fazer as nossas orações de uma forma normal, como fazíamos. Então o profeta diz: "Man taraka shay'an", quem deixar algo lillah, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, por estar a cumprir uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, awadahu Allahu khayran minhu. Allah subhanahu wa ta'ala lhe recompensa, lhe substitui, lhe dá thawabos melhor que aqueles thawabos que ele podia ter caso fosse fazer salat em jamaat. Portanto, eram estas poucas palavras, meus caros irmãos, que eu queria partilhar convosco. Vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, neste momento que estamos em retiro, para fazermos duá a Ele, pedirmos a Ele para que nos afaste desta doença, pedirmos a Ele para que esta doença não entre nas nossas casas, para que esta doença não atinja os nossos queridos irmãos, os nossos familiares, porque só Ele tem todo o poder de poder nos afastar desta situação em que estamos, e este é o que eu, inshallah, queria partilhar convosco e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos dar tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.